Financiamentos privados, interesses particulares, vários e vários tipos de bandeira. Vamos lá. Primeiro tipo que é interessante, é importante da gente começar a analisar, são as bandeiras de apresamento. Um termozinho aí um pouquinho diferente, né? Apresar. Apresar que é a mesma coisa que capturar. As bandeiras de apresamento eram montadas exclusivamente, tá, para resultarem na perseguição e na captura de índios, para serem transformados como escravos. Os primeiros escravizados da terra, os tupinambás, por exemplo, né, que foram ali grande alvo de perseguição em larga escala dos portugueses, tanto na região sudeste quanto na região nordeste, foram grandes vítimas dos apresamentos, os carijós e por aí vai, né? Várias etnias, infelizmente, foram capturadas, né, escravizadas e, por consequência, exterminadas ao longo de todo o período colonial por ação desses bandeirantes aqui. Vários foram os bandeirantes, né? Muitos se destacaram, como, por exemplo, o Raposo Tavares, certo? Ao contrário do que a gente pensa, a captura de índios não significava que o sujeito chegaria numa aldeia com 50, 100 pessoas e escravizaria todo mundo. Não é assim, não. Nós estamos falando de grandes aldeias, né, de grandes regiões povoadas que eram vítimas das ações desses bandeirantes. Esses bandeirantes que levavam consigo armas de fogo, levavam peças de roupa, né, de pessoas adoecidas para facilitar no extermínio dos soldados, enfim, daqueles mais fracos, né, para que os mais fortes, os mais saudáveis pudessem ser escravizados. Levavam peças de artilharia, canhões, né, para o meio da mata, para o meio das florestas, para que fosse possível a tomada militar dessas localidades. Em determinada expedição, o próprio Raposo Tavares, numa incursão que fez ao sul, né, nas terras dos carijós, segundo os registros oficiais, diz que ele retorna para São Vicente com 40 mil índios apresados, né, apresados com grandes correntes pesadas, né, correntes de ferro no pescoço, ligando um ao outro. É algo desumano. Mas pensem, do ponto de vista prático, no que diz respeito à exploração territorial, cada vez mais as linhas de Tordesilhas estão sendo rompidas. Cada vez mais, né, os colonos estão alcançando grandes e importantes áreas do território. Então, é necessário analisar. Todas as vezes que for fazer o concurso, se preocupa. A questão humana, o lado humano desse tipo de atividade e o resultado prático. Beleza? Expedições de prospecção. Difícil não falar do Borba Gato, né? Grande bandeirante, um dos responsáveis aí, né, pelas várias descobertas das várias regiões auríferas da que viria a se tornar então província de Minas Gerais, né, atual estado de Minas Gerais. Senhores, ao falarmos de bandeiras de prospecção, você vai definir automaticamente como? Sendo aquelas dedicadas ao encontro, à descoberta e exploração das regiões auríferas. Os bandeirantes foram os primeiros, né, os desbravadores do interior, portanto, os primeiros que conseguiram explorar, né, de uma forma intensa, em larga escala, as regiões ricas em metais e pedras preciosas. Isso vai gerar uma série de atritos também ao longo do tempo, porque eles chegaram primeiro na Terra. Mas haverão, conforme a notícia fosse espalhando, né, conforme o ouro e os outros metais e pedras forem sendo vendidos, vai se espalhando a fama do lugar. É um lugar rico em mineração, né? As chances de se conseguir de fortuna explorando, trabalhando nesse lugar são muitas. Então houve uma migração muito grande para essas áreas. Os bandeirantes que chegaram lá primeiro, e aí eu estou falando tanto da região de Goiás, Mato Grosso, a própria Minas Gerais, né, que foram regiões ali de exploração aurífera, fez com que essas regiões convulsionassem. Tudo bem? Porque aqueles que descobriram o lugar, que chegaram primeiro, não aceitaram receber bem, de uma forma convidativa e pacífica, aqueles que chegaram posteriormente nas terras, né, os forasteiros, aqueles que eram de fora daquela região, né, por fora de São Vicente, que não eram bandeirantes. Então vai gerar também uma série de conflitos e confusões, tudo bem? Inclusive revoltas e guerras civis. Olha só como é importante nós falarmos disso aqui. As bandeiras de prospecção, portanto, aquelas destinadas, né, que objetivavam descobrir e explorar as regiões auríferas. Outra extremamente importante, as bandeiras de sertanismo de contrato. O nome é exatamente esse, tá? Bandeira de sertanismo de contrato. Um contrato, um acordo feito entre duas partes. Sertanismo, certo? Uma atividade de exploração ao sertão. Um acordo feito entre duas partes para que algumas atividades de exploração do sertão fossem feitas.
As bandeiras de apresamento faziam somente a captura de índios, a escravização dos índios. As de prospecção fazia somente, né, a descoberta e a exploração das regiões auríferas. As bandeiras de sertanismo de contrato poderiam fazer qualquer tipo de serviço, desde que fosse pré-estabelecido num contrato, num acordo entre as duas partes. Existe um particular que paga determinada quantia a determinado grupo de bandeirantes para fazer determinado serviço dentro do sertão. Deixa eu te dar um exemplo. Escravos fugidos. Os escravos de determinada fazenda fugiram para o interior, fugiram para o sertão, formaram quilombos. Bandeirantes eram contratados, né, para exterminar esses quilombos ou ainda, né, para recapturar os escravos fugitivos. Determinado fazendeiro de açúcar quer aumentar a sua área produtiva, ele quer devastar a terra, queimar, limpar a terra. Contratava um grupo de bandeirantes para fazer isso e por aí vai. Tudo bem? O próprio quilombo, né, dos Palmares, todo aquele processo ali de perseguição a zumbi, tá? Foi feito, né, pelo Domingos Jorge Velho, que é um dos principais nomes, né, dos bandeirantes ligados ao sertanismo de contrato, que levou consigo peças de artilharia para lutar contra o quilombo dos Palmares, para lutar contra as forças organizadas de zumbi. O quilombo não foi destruído, né, o maior de todos os nossos quilombos, um dos maiores símbolos, né, da resistência negra na história do Brasil, tanto do período colonial quanto do período imperial, não foi feita por ordem do governo. Não foi uma entrada, foi uma bandeira. Tudo bem? E para fecharmos, né, essa variedade por meio da qual essas atividades eram feitas, é importante destacarmos as bandeiras de monções ou ainda expedições de monções. Monções, né, o termo geográfico emprestado para nós aqui da história, sempre referente àquele período, né, determinada época do ano, onde, por conta das chuvas, o nível dos rios aumenta, facilitando o deslocamento. Esse deslocamento, né, tanto do sertão para a costa, quanto da costa para o sertão. Produtos, né, cultivados ou extraídos do sertão eram levados para as regiões costeiras, onde eram comercializados. Produtos vindo da costa, principalmente insumos de guerra, de metal, instrumentos de ferro, certo? Linho, roupa, eram posteriormente levados ao sertão também. Isso faz com que vilas e cidades mais afastadas pudessem ser periodicamente abastecidas, garantindo, né, por motivos óbvios, a sobrevivência dessas mesmas áreas. Ok? Então, do ponto de vista da espacialidade, cada vez mais territórios no sertão, territórios sertanejos, estão sendo explorados. O sentido, né, a definição de colonização permite que isso aconteça, inclusive justifica. Lembra que colonização é também a exploração permanente do território. E essa exploração está acontecendo muito por ação direta dos bandeirantes. Contudo, essa terra que está sendo agora explorada já tinha dono, que eram os índios. Esses índios já estão sendo escravizados pelos bandeirantes. Automaticamente, concurseiro, você tem que ter em mente que a atividade bandeirante é igual a conflito de classe entre colonos, entre índios, tá? E entre também autoridades ligadas ao Estado. Por quê? Haverá um medo de determinadas autoridades de que o território espanhol seja infringido, né, com muita intensidade e isso acabe provocando uma instabilidade entre as duas coroas. Haverá ainda uma séria questão envolvendo esses bandeirantes e os colonos que os contratam, claro, como os índios, por conta da escravidão, mas também com os jesuítas, né, os padres ligados à Companhia de Jesus. Nós já sabemos que os jesuítas vieram para o Brasil, lá em 1549, com o objetivo de catequizar, né, o máximo que pudessem essas comunidades nativas. O objetivo era torná-los cristãos. E cristão não escraviza cristão. Escravizar índio pode ser lucrativo para o colono, mas para a igreja é prejudicial. A partir do momento que os jesuítas perceberam que os bandeirantes avançavam fragorosamente em direção ao interior do continente, a igreja avançou também. A igreja avançou por ação direta dos jesuítas. Lembrem do que são os padres guerreiros. Eram padres que recebiam treinamento militar. Não é qualquer um que consegue adentrar num território pantanoso, num território de mata fechada, conviver com índios que sequer falam a língua dele, tentar catequizar. É sempre muito difícil. Então a preparação técnica desses jesuítas também era importante. Avançavam em direção ao sertão e fundavam, né, nessas lonjuras do sertão do Brasil, os famosos aldeamentos ou as famosas missões jesuíticas.
são sinônimos então para nós? Aldeamento jesuíta, missão jesuíta, são sinônimos? São sinônimos. Qual era o objetivo do jesuíta ao fundar um aldeamento, ao fundar uma missão? Proteger os índios contra o avanço dos bandeirantes, catequizá-los, cristianizá-los, né? Tornar essas comunidades autônomas, autossuficientes, e a gestão dessas comunidades ficaria a cargo dos próprios jesuítas. Por quê? É natural. Se qualquer conflito político ocorresse, o colono brasileiro, descendente do branco europeu, ou o branco europeu direto português que está vindo da Europa para administrar, não vai aceitar negociar de igual a igual para um índio que acabou de ser cristianizado. Então os jesuítas se colocaram à frente, né, da gestão dessas comunidades para tentar dialogar com as autoridades, né, ou qualquer tipo de problema que porventura pudesse vir a acontecer. E claro que esses problemas vieram e aconteceram. Tá? Tanto é que essas missões jesuíticas, com o tempo, elas passaram a ser chamadas de reduções. Era uma missão, uma grande aldeia, um grande aldeamento mesmo, no meio da mata, aos moldes dos indígenas. O que os jesuítas gostavam de fazer era de cercar essas aldeias, certo? Nessas grandes clarões, essas grandes clareiras no meio da mata, com uma espécie de muralha feita de madeira mesmo, né? Algo ainda muito rude, muito básico, mas já para demarcar aquele território. O território está fechado, o território é uma comunidade própria. E outra, essas missões, né, elas progrediam de forma econômica também. Certas qualidades de erva mate, né, de chá, portanto, especiarias, drogas do sertão, só eram cultivados pelos jesuítas e pelos índios nessas missões, nessas reduções. Tinha uma vida econômica muito saudável. E os índios foram cristianizados, né, gradualmente, claro, né, iam sendo cristianizados. Só que aquilo, as missões são fechadas. É difícil de entrar, mas também é difícil de sair. E se sair, vai para onde? Para o meio do mato. São comunidades inteiras. Homens, mulheres, crianças, idosos. E por aí vai. Grávidas, e por aí vai. É um prato cheio para os bandeirantes. Principalmente aqueles ligados ao sertanismo de contrato. E, claro, por motivos óbvios, às expedições de apresamento. Né? Atacar uma dessas missões era ter a garantia de que muitos índios estariam ali aglomerados, concentrados numa região pequena. Então o que era melhor? Você se embrenhar no meio de perigosas regiões desconhecidas ou tentar alcançar uma dessas reduções? Tentar alcançar uma dessas reduções. E é por isso que vários conflitos militares, armados, belicosos se desenrolaram entre os colonos bandeirantes, né, por interesse ali direto em capturar os índios, em tomar as terras, em tomar aquelas riquezas ali, e os jesuítas. Muitas dessas missões foram reduzidas, foram transformadas em comunidades um pouco menores, né, que se espalharam ali pelo interior do Brasil, tá, como a redução do TAP, do Guairá, do Itaim, do Itatim, né, que foram inclusive aqui destruídas a pedido do Marquês de Pombal lá no século XVIII, no finalzinho do século XVIII. Então percebam como é algo, né, atividade de bandeirantismo, que nasce no início do XVI, é uma característica geral da colônia, lembra sempre, tá? Que nasce lá com a fundação de São Vicente, a exploração do interior começa, mas que vai escambar para uma série de problemas com os jesuítas, lá durante a instituição do governo geral, já a partir do governo de Duarte da Costa, e que com o passar do tempo está se intensificando. No continente, na Sul-América, né, na América do Sul, foram fundadas pelo menos 11 grandes missões, tá? 11 grandes aldeamentos pelos jesuítas, oficiais que recebiam o dinheiro vindo da Santa Sé. A congregação da Companhia de Jesus repassava dinheiro. Tá? Então tinha ali também um fôlego econômico. Dessas pelo menos 11 grandes missões, 7 estavam no Brasil, concentradas majoritariamente na região sul. É até importante dizer isso, que elas estavam concentradas na região sul. Em determinado momento, percebe-se que a influência da igreja, principalmente dos jesuítas, nessas localidades é mais forte do que a influência dos colonos e principalmente do próprio Estado. Porque percebam, se são comunidades autogestionadas, com uma gestão própria, quer dizer que as regras, que as leis do absolutismo que vigora na coroa portuguesa não são aplicadas aqui. E o mesmo vale para as terras espanholas, também não são aplicadas ali. Em determinados momentos, observaremos uma união
entre as autoridades portuguesas e espanholas, porque a união entre colonos às vezes já até acontecia, certo? Para que essas comunidades pudessem ser combatidas. No próprio período do Marquês de Pombal, já estou te dando um spoiler, lá no final do século XVIII, os jesuítas foram expulsos, não só das colônias portuguesas, mas da própria Portugal. Muito por conta dessas ações, né, de criar comunidades autogestionadas. Autogestão numa monarquia absolutista é impossível, ok? Então, guerras serão feitas contra essas missões? Sim, né, as famosas guerras jesuíticas têm a ver com isso aqui também. Índios e jesuítas enfrentando muitas vezes em campos de batalha forças portuguesas e espanholas, muitas vezes unidas para que a destruição completa dessas missões, desses aldeamentos, dessas reduções, fosse possível. Imaginem durante o período da União Ibérica, onde o Tratado de Tordesilhas foi suspenso, aquela divisão territorial, certo, entre o lado espanhol e o lado português sumiu. Quer dizer que eu tenho bandeirantes explorando o território com cada vez mais facilidade, fundando cada vez mais cidades, atacando cada vez mais missões. Ok? A restauração de 1640 vai restituir a demarcação de Tordesilhas. A demarcação voltou. E aí? Imaginem um momento onde eu tenho o interior sendo palco de conflito entre bandeirantes, nativos e jesuítas, e agora palco do conflito entre os interesses portugueses e espanhóis. O sertão do Brasil, embora tivesse ali ao lado da costa, né, super rica, com atividade econômica super aquecida, foi um palco de grandiosos conflitos. Tanto é que o sertão foi a última parte a se desenvolver, a florescer economicamente de uma forma mais pacífica e plena. Muitos foram os conflitos que aqui ocorreram. Ok? Então, sempre quando você estiver estudando, dá um pouquinho de atenção para a relação, né, como esse conflito, essas relações turbulentas entre bandeirantes e índios, jesuítas, Estado e portugueses e espanhóis, vai gerar estabilidade para a região. A primeira grande revolta nativista do Brasil, por exemplo, a aclamação de Amador Bueno, lá de 1641, ou seja, no pós-restauração portuguesa, no pós-restauração da linha de Tordesilhas, vai ter a ver com isso daqui. E vários outros movimentos belicosos também. A Guerra dos Emboabas, por exemplo, misturando, né, as possessões aqui, bandeirantes, paulistas, contra os forasteiros que vinham de outros territórios para explorar as riquezas auríferas da área. Senhores, pensem que território vasto e rico vai ser ambicionado por todo mundo. Invariavelmente, independente da temporalidade, independente da espacialidade. Pega sempre esses bizus, faz sempre as associações e não esquece, contextualização é o maior bizu que você vai ter sempre. Valeu?